faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. sobre o meu pensar, Tudo que eu falar, faz-me refletir. a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar, Senhor, Com o teu poder sobre a escuridão. sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Reina, Senhor. Vem, Senhor, e reina sobre nós com a tua soberania. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo o que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar
te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua vontade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um
dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vamos mais uma vez, Vinícius, cantemos. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar. Muito bom dia a todos. Esta é uma transmissão ao vivo da Comunidade Evangélica Luterana da Paz, bairro da Tijuca, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Jonas Flor, pastor desta congregação, e com muita alegria saúdo a todos vocês que já estão conosco em suas salas, em suas casas, para participarem deste culto de louvor e de adoração a Deus. Nós estamos hoje no 6º domingo após Pentecostes e eu convido vocês a nós hoje fazermos uma reflexão respondendo a algumas perguntas. Quem é Jesus para nós? Ele é um guru? Ele é um exemplo de altruísmo? Ele é o Salvador? Ou ele é um simples filho de carpinteiro? Porque quando Jesus esteve em Nazaré, visitando a cidade onde ele cresceu e onde viviam seus pais, os moradores daquela cidade ficaram admirados e perguntavam: este não é o filho de José, o carpinteiro? Então, no culto de hoje, nós vamos cantar palavras sobre Jesus, vamos meditar sobre o nosso Salvador e que o Espírito Santo encha os nossos corações de alegria. Sempre na introdução de cada hino que nós vamos cantar ou vamos ouvir neste culto, eu vou fazer exatamente esta pergunta: Jesus é apenas um simples filho de carpinteiro? Vamos agora então iniciar o nosso culto ouvindo uma música cantada pelo Jean Regina. E a pergunta que eu faço é esta: será que Jesus é apenas um simples filho de carpinteiro? O hino é: Senhor, Tu és meu bom pastor. Senhor, Tu és meu bom pastor, que falta então terei.
os campos cheios de verdor, das fontes beberei. Profusa graça queres dar ao frágil coração, e os tardos pés fazer andar na tua retidão. E quando pelo escuro vão da morte eu caminhar, não temerei angústia e mal, contigo a me guiar. Bondade e graça, ó Redentor, aqui me seguirão. Terei na casa do Senhor eterna habitação. Nós vamos invocar a presença de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ao Deus triuno seja dada a glória por meio de Jesus Cristo. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Queridos irmãos, eu convido vocês agora nós nos achegarmos diante de Deus, nosso Pai, para fazermos confissão a Ele de todos os pecados que pesam em nossos corações. E nós fazemos isso na certeza de que em Jesus, o Salvador, nós temos perdão e alívio. A confissão de pecados será feita com o cantar do hino Te Confesso a Deus, e todos que quiserem acompanhar em voz alta neste momento podem fazê-lo. Te confesso, ó Deus, os pecados meus, são imensas transgressões, pecados e tentações. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração. Sei que cometi erros contra ti, pensamentos e ações, palavras e ingratidões. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração. Nesta petição peço teu perdão, venho em ti me consolar, só tu podes libertar. Jesus, aqui estou, te peço,
peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração. A palavra de Deus sempre de novo nos reafirma a promessa que se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a iniquidade e de todo o pecado. Por isso, meus irmãos, diante desta confissão que vocês acabam de fazer, confissão dos seus pecados, na confiança que vocês demonstram em Jesus Cristo como Salvador, que morreu na cruz para perdoar os pecados, e com o desejo de viverem uma nova vida, todos os dias, com a ajuda de Deus Espírito Santo, eu, como ministro da palavra, anuncio a todos vocês a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, eu perdoo os pecados de todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, perdoados de nossos pecados, nós com alegria podemos louvar o nosso Deus neste culto. Eu convido vocês a nós fazermos em conjunto a leitura do Salmo desse sexto domingo após Pentecostes. É o Salmo 123, versículos 1 a 3, e vamos então lê-lo em conjunto. Ó Senhor Deus, levanta os olhos a ti, que tens o trono no céu. Como o escravo depende do seu dono, e como as escravas dependem das suas donas, assim olhamos para ti, ó Senhor, nosso Deus, esperando que tenhas compaixão de nós. Tem compaixão de nós, ó Senhor. Tem compaixão, pois somos tratados com muito desprezo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Meus irmãos, nós queremos agora ouvir as leituras bíblicas do domingo de hoje. Vamos iniciar com a leitura do Antigo Testamento, que está registrada no livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, versículos 1 a 5. Esta leitura será feita pelo nosso estagiário, o Mateus Silke. Leitura de Ezequiel 2, versículos 1 até o versículo 5, onde diz assim: Quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia: Homem mortal, fique de pé, eu quero falar com você. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé. E eu ouvi a voz dizer: Homem mortal, eu estou mandando ao povo de Israel, que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Tanto se derem atenção a você, como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Muito obrigado, Mateus. Então agora vamos para a segunda leitura do culto de hoje, que é a leitura da epístola, registrada na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. E lemos assim: Mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco.
Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Até aqui as palavras da epístola. Agora quero convidar vocês a me acompanharem novamente num grande coral, para nós cantarmos o hino número 293 do Inário Luterano. E ao cantarmos este hino, a pergunta que novamente eu faço: Jesus é apenas um simples filho de carpinteiro? Então vamos cantar Em Jesus Amigo Temos. Em Jesus amigo temos, que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor, vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala a Cristo em oração. Nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou. Quando para ter consigo os culpados se humanou, veio com seu sangue puro dos pecados nos lavar, paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. Como veem, nesse hino que é tão conhecido de todos nós e que dá um prazer e uma alegria muito grande cantarmos, vemos que Jesus realmente é mais do que um simples filho de carpinteiro. Convido vocês agora para nós ouvirmos a leitura do Santo Evangelho do domingo de hoje, Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 13, e especialmente esse texto servirá de base para a mensagem que nós hoje vamos ouvir. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. Jesus percorria as aldeias vizinhas ensinando. Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro. E que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes:
Quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se em algum lugar não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Até aqui, a leitura do Santo Evangelho. Eu convido vocês agora para que nós em conjunto façamos a confissão da nossa fé cristã. Não vamos hoje utilizar as palavras do credo apostólico, mas vamos recitar as palavras do hino do Inário Luterano, número 232. E vocês acompanhem, por favor, na tela, em conjunto comigo, esse momento de confissão da nossa fé no Deus triuno. Nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa terra e céus. Anjos cantam-lhe louvor, tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. E cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu. Vitorioso ressurgiu e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo terno amparador dos que em aflições se veem. És triuno, ó bom Senhor, cantem todos teu louvor. Amém. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo sejam com todos nós, agora e sempre. Amém. Convido vocês a nós meditarmos na palavra de Deus, no texto do Evangelho do domingo de hoje, Marcos capítulo 6, especialmente refletindo sobre aquela pergunta feita pelos moradores de Nazaré. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E escandalizavam-se por causa dele. Que Deus abençoe as palavras sobre as quais nós vamos meditar neste momento e que o Espírito Santo abra nossas mentes e corações. Amém. Prezados amigos, vocês conhecem aquele ditado que diz assim, que santo de casa não faz milagre. Conhece a história do carpinteiro que demora semanas e semanas para fazer uma nova bancada na cozinha da sua casa. Conhece também a história do pedreiro que passa dias sem conseguir consertar o vazamento da pia do banheiro. E por que acontece isso? Negligência, relaxamento, falta de tempo? Não sei. O texto de hoje nos fala de um profeta, nos fala de Jesus, que não conseguiu realizar um milagre na sua própria terra, no lugar onde ele cresceu e no lugar onde vivia a sua família. E podemos ter a certeza de que o fato de Jesus não ter realizado milagres na sua terra não foi por relaxamento, não foi por negligência e muito menos por falta de tempo. O texto diz que foi por causa da incredulidade daquele povo. E diante disso, então, nós podemos refletir e perguntar, afinal de contas, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós cristãos? Esta é a pergunta. É uma pergunta importante, tendo em vista exatamente aquela situação daquele dia em que Jesus vai visitar os seus amigos e visitar a sua família em Nazaré. O texto bíblico diz assim que ele pregava e ensinava na sinagoga. Mas ao invés de crer, o povo perguntava: não é este o carpinteiro, o filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E escandalizavam-se por causa dele. Para aquelas pessoas, meus irmãos, não era a mensagem de Jesus o mais importante. O mais importante era a sua procedência. Então podemos concluir que se Jesus tivesse nascido num palácio, ou se Jesus tivesse entrado em Nazaré ao som de uma banda de música, talvez o tivessem reconhecido como o Messias, o prometido Salvador. Mas entrando em Nazaré de uma maneira simples, eles nada mais viram em Jesus do que o carpinteiro, do que o filho do carpinteiro. E é exatamente por isso, meus irmãos, que o evangelista João afirmou: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Foi porque não viram nada mais em Jesus do que um simples filho de carpinteiro, é que em Jerusalém transformaram a sua casa de oração, em covil de ladrões e salteadores. Porque não viram nada mais em Jesus do que um simples filho de carpinteiro, é que Jesus teve que exclamar: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Foi porque não viram nada mais em Jesus do que um simples filho de carpinteiro, que Jesus teve que chamá-los de túmulos, sepulcros caiados, pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e podridão. Foi porque não conseguiram ver em Jesus nada além do que um simples filho de carpinteiro, que Jesus chorou ao ver a dureza
do coração do povo de Jerusalém. E Jesus agora lamenta em ver a dureza de coração e a incredulidade do povo da sua terra, da cidade onde ele nasceu, onde ele cresceu. Quem é Jesus para nós, meus irmãos? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Naquela época em que Jesus viveu, além de ele ter sido chamado de um simples filho de carpinteiro, ele também foi chamado de Belzebu. Ele também foi considerado um impostor. E como Jesus é considerado hoje? Para alguns, Jesus é um grande exemplo de altruísmo, de solidariedade. Para outros, ele é um guru. Outros ainda usam Jesus como um instrumento para as guerras políticas. E outros simplesmente o usam para desfiles no carnaval. Para outros ainda, aqueles que consideram a Bíblia um livro cheio de contradições com os fatos históricos, aqueles que olham para a Bíblia e só enxergam erros cronológicos, ou como uma literatura da época das cavernas, para esses Jesus é nada. Jesus não significa nada nas suas vidas. E eu volto a perguntar: quem é Jesus? Será que ele realmente é e foi um simples filho de carpinteiro, com respeito aos carpinteiros e aos filhos de carpinteiros que eventualmente estejam aqui nos acompanhando? Meus irmãos e minhas irmãs, reflitam naquilo que eu vou dizer. Deus poderia ter virado as costas para nós. Quando Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus lá no Jardim do Éden, quando o pecado entrou no coração do ser humano, quando a natureza humana se tornou corrupta, causando toda a desgraça que nós podemos ver até hoje, quando o paraíso virou um pesadelo, Deus poderia ter virado as costas para Adão e Eva e para nós. Ele poderia ter arrumado as malas, ele poderia ter ido para uma outra galáxia, ou simplesmente ele poderia ter ficado lá no alto, lá no céu. Mas Deus decidiu vir ao mundo. Deus decidiu se tornar-se um de nós. E ele veio ao mundo na pessoa do seu único Filho, Jesus Cristo. E aquilo que eu passo agora a descrever para vocês, nada tem a ver com um simples filho de carpinteiro. Vejam só. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na noite do Natal, os anjos anunciaram: eis que vos trago boas novas de grande alegria. Hoje nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. A obra de Jesus no mundo foi uma obra extraordinária. Ele foi ungido para evangelizar os pobres. Ele foi enviado para proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. As palavras que Jesus proferiu foram palavras fortes. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, aquele que era, que é e que há de vir. As suas palavras foram palavras poderosas. Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai e não peques mais. Jovem, eu te mando, levanta-te. As suas palavras eram consoladoras. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os mansos, porque herdarão a terra. E os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Apenas um simples filho de carpinteiro, morrendo numa cruz por nós.
Isaías diz: ele era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens. Tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido e humilhado, como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Aliás, na cruz Jesus abriu a sua boca. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Está tudo consumado. Jesus, aquele que era considerado o simples filho de carpinteiro, na verdade é o nosso verdadeiro Deus e o nosso verdadeiro homem. O verdadeiro Deus, o santo que carrega o peso do nosso pecado. O verdadeiro homem, que foi homem, que é homem, para sofrer o nosso sofrimento. E que 3 dias depois ressuscitou. Jesus é aquele que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Apenas um simples filho de carpinteiro? Meus irmãos, minhas irmãs, as leituras bíblicas do domingo de hoje nos fazem pensar. O que é que levaria o apóstolo Paulo a dizer assim: eu me alegro, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias? O que levaria um homem a dizer isso se não fosse um masoquista? Não. Ele diz: tudo por amor de Cristo. Porque Jesus tinha estendido a mão para Paulo e dito: a minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meus irmãos, reflitam na importância da presença de Jesus na vida de cada um de vocês. Jesus, não o simples filho de carpinteiro, mas o Filho de Deus, o Salvador, presente nas nossas vidas, faz toda a diferença. Ele perdoa os nossos pecados. Ele nos dá paz de espírito, paz de consciência. Ele nos enche da esperança da vida eterna. Ele nos traz consolo na dor da perda de pessoas queridas. Ele é refúgio em meio às angústias e dores causadas, por exemplo, pela pandemia. Tudo isso para você, tudo isso para mim. Mas Jesus também quer estar presente na vida dos outros, das outras pessoas além de você e além de mim. Ele quer estar presente no coração de todos, e por isso é importante que vocês e eu possamos compartilhar este amor extraordinário do nosso Salvador. Foi por isso que Ezequiel foi chamado e enviado por Deus para anunciar o Evangelho, como diz a leitura de hoje, a um povo obstinado, a um povo duro de coração. E o próprio Evangelho diz que, mesmo diante daquele desprezo em Nazaré, mesmo diante daquele escândalo que ele causou, por ser um simples filho de carpinteiro, Jesus não se intimidou. Ele chamou os seus 12 e enviou esses 12, de 2 em 2. E eles pregaram o Evangelho para que o povo se arrependesse. Eles expulsaram demônios, eles curaram enfermos. E por isso você e eu podemos dizer: nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos. Irmãos e irmãs, Jesus Cristo não é e nem nunca foi um simples filho de carpinteiro. Jesus Cristo é para todos e é Salvador de todos. E se nós acostumamos a ouvir que santo de casa não faz milagre, nós podemos afirmar: Jesus é o santo de Deus
que opera milagres nos nossos corações. Creiamos nisso. Amém. Jesus é o amigo melhor. Muito obrigado, crianças, pelo seu canto e por poderem participar também do nosso culto. Agora é o nosso momento de oração. Eu peço desculpas de não poder incluir os pedidos que vocês estejam fazendo nesse momento, mas quero aqui citar o pedido do Samuel Veig, que pede oração em favor do seu amigo Daniel Soldati, está com Covid, internado, e pedimos que Deus também traga restabelecimento. Continuamos a orar também pela dona Jaciara, irmã da nossa irmã Iaraci. A dona Jaciara tem 90 anos, com Covid, mas já saiu da UTI, está no quarto de hospital, e pedimos a Deus também que traga plena recuperação para ela. Também continuamos a orar pela Arlete Brunov, que é irmã da nossa irmã aqui da congregação, a Marli Lehmann, que também submeteu a uma cirurgia na última quarta-feira, e que Deus dê também plena recuperação a ela. Queremos também louvar a Deus pelos aniversariantes desses dias mais próximos. Lembramos o aniversário ontem, sábado, da dona Norma Sarapec Pinto, uma irmã que sofre de Alzheimer. Hoje, a aniversariante do domingo, hoje é a nossa irmã Cili Gabrielsen. Parabéns, Cili, pelo seu aniversário. Amanhã, segunda-feira, aniversário do Mateus Rego. E na terça-feira, dia 6, o Francisco Abdala, o Chico, estará de aniversário. Nós também queremos ainda agradecer pelos 49 anos de matrimônio do casal Roberto e Marli Lehmann. Completaram 49 anos na última quinta-feira. Que Deus também os abençoe e os mantenha sempre unidos em amor e em fidelidade. Oramos também por aqueles que perderam pessoas queridas, vítimas da Covid ou por tantos outros motivos. Quero incluir aqui os familiares da Luana Berli, ela que perdeu essa semana a sua avó, a dona Matildes Felipe. Que Deus também possa consolar a todos. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai Celeste, damos-te graças e louvor pelo teu imenso amor, revelado de maneira especial em Jesus Cristo Salvador. É com muita alegria que nós podemos afirmar e confessar que para nós Jesus não é apenas um simples filho de carpinteiro, mas Ele é o bendito Salvador enviado ao mundo para nos resgatar da morte eterna, para nos trazer perdão, alegria de viver e termos a esperança da vida eterna. Senhor, aumenta a nossa fé, preserva-nos firmes na fé em Jesus Cristo Salvador. Abençoa a nossa caminhada com Jesus por esta vida, até estarmos um dia com todos os santos na eternidade. Que a palavra que hoje aqui ouvimos possa continuar morando nos nossos corações, alegrando o nosso viver, consolando a todos nós. Nós te damos graças, Senhor, pelos aniversariantes desses dias próximos. Te agradecemos pelos aniversários da dona Norma, da Cili, do Mateus e do Chico. Que
que as tuas bênçãos e misericórdias renovem-se na vida deles todos os dias. Também te louvamos pelos 49 anos de matrimônio do seu Roberto e da Marli, que tu sempre os conserves unidos e continues abençoando a vida deles como tem abençoado ricamente até o dia de hoje. Oramos em favor daqueles que estão enfermos ou daqueles que se recuperam de cirurgias. Entregamos nas tuas mãos a dona Jaciara, a Arlete e demais enfermos. Oramos por aqueles que choram a perda de pessoas queridas, que tu consoles os familiares da irmã falecida, dona Matildes Felipe, e que também olhes com amor para o Daniel Soldati, que luta contra a Covid. Continua, Senhor, abençoando a nossa congregação, as nossas missões, toda a nossa Igreja Evangélica Luterana do Brasil, seus pastores e seus membros. Continua a abençoar o nosso país, aos nossos governantes. Dá, Senhor, ao nosso país governantes que hajam com sabedoria, que possam zelar pelo bem-estar do povo, que tu possas abençoar também ao povo para que possa continuar vivendo uma vida sob a tua vontade, concedendo trabalho para todos, alimento, roupa, lar, para que, especialmente nesse tempo de inverno, esse tempo mais frio, todos possam sentir-se acolhidos e protegidos também. Tudo isso, Senhor, nós entregamos nas tuas mãos, pedindo e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Oramos em conjunto o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos chegando ao final do nosso culto. Vamos ter ainda um hino para encerramento. Eu quero aqui agradecer a presença e a participação de todos vocês nesta manhã conosco. Que Deus os abençoe e guarde no dia de hoje, nesta semana, em seus lares, em seu trabalho, em seus estudos. E nós voltamos a nos encontrar sempre em nossos cultos, todos os domingos aqui, às 10 horas da manhã. Eu quero agradecer ao Mateus, que hoje fez a gravação deste culto. Quero agradecer também ao Henrique Camargo, que está operando a transmissão do culto, a Ana Terra, que preparou os slides, enfim, a todos os colaboradores que têm estado ao nosso lado para que a mensagem do Evangelho de Jesus chegue a todas as pessoas. Apenas quero agora rapidamente compartilhar a programação que nós temos ao longo desta semana. Vocês podem ver aí na tela. Na terça-feira, agora dia 6, às 18 horas, haverá uma reunião online das servas da Celpaz. Na quarta-feira, dia 7, às 9 da manhã, o devocional online na página do Distrito Rio de Janeiro. O pastor César Rios, da nossa missão de Miguel Pereira, estará dirigindo esse estudo. Na quarta-feira à noite, 19h30, o estudo bíblico online da missão, na página da Missão de São Gonçalo, dirigido pelo Mateus Silke. Na quinta-feira, o nosso devocional de todas as quintas, 19h30, aqui nesta página do Facebook. E no próximo final de semana, nós não teremos culto presencial, teremos então o nosso culto online às 10 horas da manhã. Essa é a nossa programação e o convite para que vocês estejam conosco.
Nós vamos encerrar agora o nosso culto fazendo de novo a pergunta: será que Jesus é apenas um simples filho de carpinteiro? Vamos ouvir uma música que tem como título Só em Jesus, e ela nos trará também a resposta de que Jesus é muito mais do que um filho de carpinteiro. Logo após este hino, as crianças fiquem atentas para a escola dominical. Um abençoado domingo a todos. Esperança, luz, canção, lugar seguro, nele achei, rocha que não se abalará, que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar, Consolador, completa-me. Em seu amor me apegarei. Só em Jesus eu encontrei homem divino, Salvador, presente doce de amor, foi rejeitado pelos seus, naquela cruz se padeceu, justiça ele satisfez, não sofro mais condenação, por sua morte que ante as trevas se apagou, glorioso dia então nasceu, vivo ele está, ressuscitou. Esse é o poder de Cristo, por toda minha vida aqui, dele serão os meus dias, tenho o poder do envergonhar, das suas mãos me afastar, até rogar ou me chamar, só em Jesus confio. Só em Jesus confia.
dia, crianças! Vamos começar a aulinha de hoje com uma musiquinha da igrejinha. Eis a igrejinha de torre levantada, abre-se as portas, gente, não tem nada. Por quê? Por quê? Ninguém nos convidou. Eis a igrejinha de torre levantada, abre-se as portas, ó que jantarada. Bom dia, bom dia, bom dia. Alegrei-me como me disseram, vamos todos à casa do Senhor. Alegrei-me como me disseram, vamos todos à casa do Senhor. Que tal mais uma musiquinha? Jesus é um amigo melhor. Jesus é um amigo melhor. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é um amigo melhor. Estou alegre, o que estás alegre? Estou alegre, conta-me por quê. Estou alegre, o que estás alegre? Isso eu quero já saber. Vou contar-me, pode contar-me. A razão de estar alegre assim. Pam, 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 pam. Isso o dia me salvou e também me transformou. Por isso eu alegre estou. Tchau, gente! Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pescaram nada. Jogaram a rede, mas não pescaram nada. Jogaram a rede, mas não pescaram nada. No mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. No mar da Galileia. Puxaram a rede e veio com peixinho. Puxaram a rede e veio com peixinho. Puxaram a rede e veio com peixinhos. No mar da Galileia. Bom dia, meus amiguinhos. Bom dia, amiguinhas. Tudo bem? Estamos com saudade de vocês. E aí? E vocês? Vocês que estão no Rio, estão fora do Rio de Janeiro. Como é que vocês estão? Nós queremos em breve nos encontrar e fazer uma aulinha dominical na nossa salinha, né? Mas por enquanto vamos nos cuidar, vamos lavar bem as mãos e cuidar uns dos outros. Tá bom? Um beijo muito grande para vocês. Vamos fazer uma oração? Vamos falar com o nosso Deus? E a gente sabe que o telefone do céu é a oração, né? Então vamos lá? Vamos fazer aquele gestinho assim, ó. 5 dedos nessa mão, 5 dedos na outra mão. Junto todos eles para fazer minha oração. Então vamos lá. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado porque até aqui o Senhor nos acompanhou, nos guardou e nos deu muita saúde. Obrigado, Papai do Céu, porque Jesus Cristo, Teu Filho, nos ensina a amar. E o Teu Santo Espírito nos dá sabedoria para nos ajudar a fazer ao bem ao nosso próximo. Queremos te pedir que, em nome de Jesus, nos ensine mais sobre o seu amor e que nos proteja. Proteja a todos que estão passando por problemas e todas as crianças que estão desamparadas. Cuida delas, Papai do Céu. Por amor de Jesus, o nosso melhor amigo. Amém. Então, pessoal, vamos ler o nosso versículo. Hoje é um versículo lindo que fala do grande amor que Jesus tem por nós, que Ele nos ensina a amar. Vamos ver? Vou passar aqui para vocês verem, ó. Vamos lá. Vamos repetir contigo, Guilherme? Então assim, ó. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração,
com toda a alma, com toda a força e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Está escrito na Bíblia, em Lucas, capítulo 10, versículo 27. O tio Guilherme vai repetir mais uma vez, e dessa vez quero escutar todos vocês repetindo comigo, tá bom? Vamos lá. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. E aí, onde é que está escrito? Lucas, capítulo 10, versículo 27. Muito bem, amiguinhos! Então, agora fiquem com a historinha, fiquem bem, fiquem guardados por Jesus e sempre não esqueçam, obedeçam ao seu pai, a sua mãe ou seu responsável, tá bom? Um beijo, tio Guilherme ama vocês e está com muita saudade. Tchau! Olá, crianças, tudo bem? Neste mês vamos falar sobre parábolas de Jesus. Parábola era uma história que Jesus contava para ensinar de maneira bem simples a vontade de Deus. Hoje vamos ouvir a parábola do bom samaritano. Nela, Jesus nos ensina o amor ao próximo. Vamos começar? Certa vez, quando Jesus conversava com algumas pessoas, um homem que pensava que sabia tudo fez a seguinte pergunta: Mestre, o que posso fazer para ir para o céu? Como ele conhecia a Bíblia, Jesus perguntou: O que está escrito na Bíblia? E ele respondeu: Amarás o teu Deus de todo o coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muito bem, disse Jesus. Faça isso e você vai para o céu. E o homem perguntou: Mas quem é o meu próximo? Para o homem entender bem direitinho, Jesus resolveu contar uma história. Era uma vez um homem judeu que saiu de Jerusalém para Jericó. A estrada estava muito deserta e perigosa. De repente, ladrões o atacaram. Bateram muito naquele homem até ele cair no chão quase morto. Fugiram levando as suas coisas. E o homem ficou ali caído. Nem conseguia gritar para pedir socorro. Então viu alguém vindo pela estrada. Até que enfim, pensou ele, vem aí alguém que vai me socorrer. Mas o passante, que era um sacerdote, estava com pressa, não parou para ajudá-lo. De repente, viu outra pessoa vindo pela estrada. Na certa vai me socorrer, pensou. Mas era um homem importante, um levita, também estava com pressa. Olhou para o ferido, fingiu que estava lendo e não parou para ajudá-lo. Então veio outro viajante. Era um samaritano, da terra de Samaria. Naquela época, os judeus não gostavam dos samaritanos. Quando o samaritano viu o ferido, parou logo e foi socorrê-lo. Desceu do burrico e deu de beber ao homem. Limpou suas feridas e fez curativos, colocando azeite e vinho, que eram os remédios daquela época. Então o colocou em seu próprio burrico e foram procurar um lugar para dormir. Quando chegaram à hospedaria, pôs o homem para descansar. No dia seguinte, o samaritano entregou 2 moedas de prata ao hospedeiro e disse: Cuide deste homem. Se você gastar algum dinheiro a mais, eu pagarei quando voltar. Depois de contar a história, Jesus perguntou: Qual daquelas 3 pessoas você acha que foi o próximo do homem ferido? O samaritano, que teve misericórdia dele, disse o homem. Então Jesus disse: Vá e faça o mesmo.
Ajude qualquer um que precisar de ajuda. É isso que agrada a Deus. Jesus quer nos ensinar que devemos estar ao lado das pessoas necessitadas sem fazer diferença a quem ajudar. Muitas pessoas precisam de comida e de roupa, mas tem muitos que precisam de um telefonema, de uma mensagem, de um folheto bíblico ou apenas de um sorriso. Vamos ser próximos dessas pessoas? Que Deus nos ajude. Agora vamos ouvir uma música e depois a tia Aline vai fazer uma atividade bem interessante. Fiquem com Jesus. Bom dia, galerinha! E aí, tudo bem com vocês? Tudo certo? Então tá ótimo. Então, a gente acabou de ouvir a história do Bom Samaritano pela tia Esther, uma linda história, uma história de amor ao próximo. E agora nós vamos para a nossa atividade. A nossa atividade de hoje, ela não vai ser feita aqui na escolinha dominical. Ela vai ser feita aí na casa de vocês, com o papai, com a mamãe, com a vovó, quem estiver perto, tá? Vamos praticar a história do Bom Samaritano. Sejamos bons samaritanos. Vamos amar ao próximo. Hoje a gente está fazendo esse culto pela internet, porque tem uma doencinha aí bem chatinha, né? Que é o coronavírus, que a gente está tendo agora que estudar de casa, trabalhar de casa, né? Papai e mamãe. E também fazer os cultos de casa, né? Então, com essa doença, muitas pessoas, né, perderam os seus empregos. Muitos papais, muitas mamães e muitas famílias estão passando uma dificuldade muito grande. Então, a nossa atividade de hoje vai ser a seguinte: você, junto com o seu papai, com a sua mamãe, com a sua vovó, com quem estiver na sua casa, vai separar 1 quilo de alimento, comida, arroz, feijão, ou um brinquedo usado, um brinquedo que você não queira mais, que já esteja guardado na caixa, ó, um tempão, ou até mesmo uma roupa que de repente já tá apertadinha, tá curta. Separa essas roupas, separa esses alimentos e doe para uma pessoa que esteja precisando. Doe para um irmão que esteja na rua precisando de comida, ou um irmãozinho que de repente seja o seu vizinho, seja um conhecido, ou esteja morando na rua que você mora, ou perto da sua casa. Faça essa boa ação. Pratique a história do Bom Samaritano, traga a parábola do Bom Samaritano para a sua vida, para a nossa realidade, tá bom? Então, agora que vocês já têm esse dever de casa para fazer, que é a nossa atividade de hoje, eu vou chamar aqui o tio Diego. Oi! E nós vamos fazer a oração final da nossa escolinha.
Tá bom? Então vamos juntar as mãozinhas, fechar os olhinhos e fazer a nossa oração. Senhor Jesus, obrigado por mais esse dia em que podemos estar juntos. Obrigado pelo teu grande amor e por nos ensinar através das histórias bíblicas a amar ainda mais o próximo. Proteja e abençoe a todos que precisam de ti neste momento. Amém. Amém. Fiquem com Deus, com Jesus e um grande beijo. E se cuidem. Beijo, pessoal. Tchau.